Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam todos bem-vindos, eu, professor Paulo Brito, Cláudia, nossa querida intérprete, para o nosso bate-papo, a formação da Europa feudal, o colonato e o comitatus, essas duas palavras importantes para que a gente entenda esse processo de formação da Europa feudal, por mais que ela possa soar um pouco estranho, principalmente comitatus, mas você vai ver que é bem tranquilo da gente se apropriar desses dois conceitos. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, entender a configuração da sociedade na Idade Média, essa sociedade que você lembra, Sacerdote, nobreza e os camponeses, essa configuração social, compreender esse processo de feudalização, o que significa se feudalizar, Quando a gente diz a Europa se feudalizou durante a Idade Média. Nós precisamos, então, entender as características da Idade Média, entender as características do feudalismo para entender esse processo de feudalização e conhecer as características de um feudo, Essa importante unidade administrativa produtora da Idade Média, Uma das principais características da Idade Média, se não a mais importante, junto à hegemonia da Igreja, católica, é o feudalismo, é o feudo, Então vamos aqui, você lembra qual período da história corresponde à Idade Média? Uma informação que eu tenho certeza que você, estudante da educação de jovens e adultos, já tem, Você lembra qual é o evento que dá início à Idade Média, E trago aqui essa representação da cruz de procissão germânica do século XI. A religião, como nós sabemos, muito importante na Idade Média, a hegemonia do cristianismo na Idade Média, principalmente na conversão de reis ao cristianismo, que impunham o cristianismo católico como a religião oficial do seu império. Então aqui, trago para vocês essa possível divisão da história. Então, para estudar a história, nós fazemos essa divisão. Pré-história, então aqui os povos que não dominavam a escrita, história antiga, Grécia, Roma principalmente, e nós estamos neste período da história medieval, que se inicia com a queda do Império Romano no ano de 476. E a Idade Média, esse período de quase 1000 anos, até 1453, com a tomada da Constantinopla, hoje chamada de Istambul, pelos turcos otomanos. Depois a Idade Moderna e a história contemporânea. Nós vivemos a história contemporânea. Então essa linha do tempo para facilitar o nosso estudo da história, uma possibilidade de divisão da história. Então aqui, a Idade Média, ela é um período da história bastante explorada, pela indústria do entretenimento, pelo cinema, É um período de guerras, reis, rainhas, ocupações, príncipes, princesas, clérigos, cavaleiros, castelos, que habitam o imaginário nosso nos dias de hoje, as cidades medievais, as fortalezas. Então são aí aspectos da Idade Média retratados nos filmes. Trago aqui para vocês um filme, Coração de Cavaleiro, que é um filme que retrata a Idade Média. E você conhece alguma produção cinematográfica que retrata esse período da história conhecido como Idade Média? Você já assistiu algum filme que tem como pano de fundo a Idade Média? Qual é a sua experiência com relação a isso? E aqui a nossa contextualização. Nosso país, o Brasil, ele é um país da agricultura. A agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes. A gente costuma dizer que o Brasil é o celeiro mundial, É um setor que influencia muito significativamente a nossa economia e a composição do produto interno bruto, do nosso PIB, Os alimentos que chegam todo dia na nossa mesa são produzidos aí de diferentes formas, em grandes e pequenas propriedades, Você tem parentes ou conhece algum agricultor, ou talvez você seja um agricultor tão importante aí na nossa economia, levando o alimento à mesa dos paranaenses e dos brasileiros.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o período da Idade Média, ele é um período da agricultura, né? Da atividade agrícola, né? As pessoas moram na zona rural durante o período da Idade Média em um processo que a gente conhece como ruralização, o esvaziamento das cidades e essas pessoas se dirigindo ao campo em busca de terra, de proteção. Então, a economia da Idade Média é pautada quase que exclusivamente na agricultura, né? Nessa agricultura de subsistência que vai ocorrer dentro dos feudos, né? Então vejam aí a importância da agricultura nos dias de hoje, como também era importante aí durante a Idade Média, séculos e séculos atrás, né? O nascimento do Ocidente medieval. Quando a gente fala de Idade Média, de feudalismo, a gente está falando do mundo ocidental, da Europa ocidental, né? Então, o Ocidente medieval ele vai nascer da herança da cultura romana, o fim do Império Romano é o início da Idade Média, e das questões dessa herança germânica. Então, nós vamos ter elementos romanos, nós vamos ter elementos germânicos na formação dessa cultura. Entre as heranças romanas se destacam o colonato, forma de trabalho em que o trabalhador usa uma parcela da terra, em troca, ele entrega ao proprietário parte da sua colheita. Então vejam aí o colonato, a figura do colono que você muito provavelmente conhece, essa figura do colono. E o caráter sagrado da monarquia, né? Que é uma ideia romana, que esses reis eles são quase que representantes de Deus na Terra. Então, o nascimento do mundo medieval é a conjunção, né, de parte da cultura romana e parte da cultura germânica que domina a Europa com o fim do Império Romano. Dos romanos, a gente destaca o colonato e o caráter sagrado da monarquia. Entre as heranças germânicas se destacam o comitatus, lembra que o professor falou da palavrinha, o comitatus, né? Grupos guerreiros que juravam fidelidade ao seu chefe, né? Então isso é o comitatus. Na Idade Média, no feudalismo, o servo vai jurar fidelidade ao seu senhor feudal. E o direito consuetudinário. Direito consuetudinário são as normas, os valores, as tradições baseadas nos costumes, né? Não há necessariamente uma lei escrita. Ele é baseado na tradição oral, passado de geração para geração, o direito consuetudinário. E o cristianismo foi um fator decisivo na formação do Ocidente medieval, pois é ela que era a unidade centralizadora da civilização medieval, a hegemonia do cristianismo durante o período medieval. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, né? Vamos ler esse trecho aqui, né? O sistema de servidão inseriu o camponês na condição vinculado à terra, ou seja, ele deveria permanecer toda a vida naquele feudo. Mesmo com a morte do seu senhor, ele pertencia ao feudo, ou seja, encontrava-se preso à terra. Então aqui, ó, explique o que era esse sistema de servidão. Explique o que era esse sistema de servidão e a gente volta fazendo a correção da atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Pedi que você explicasse o que era o sistema de servidão. Então, a servidão era uma forma de trabalho onde o camponês estava preso à terra por meio das obrigações para com o seu senhor. Detalhe importante: servo não é escravo, tá? O servo ele não era uma propriedade, uma mercadoria do senhor feudal. Existe aí conceitos diferentes entre servo e escravo. Pessoal da educação de jovens e adultos, servo não é escravo. E aqui o feudalismo. Então, o feudalismo, por conceito, ele é um sistema de organização econômico, social e político baseado nos laços de fidelidade, comitatus. O senhor feudal garantia, né, a proteção do servo, garantia o acesso à terra a esse servo e o servo jurava fidelidade ao senhor feudal. E dessa dependência entre sucerano, né, que é o senhor feudal, e vassalo, que é o servo. Palavras, né, sucerano é sinônimo de senhor feudal, vassalo é sinônimo de servo. Tem a terra como principal elemento de poder e a agricultura como principal atividade econômica, a representação aqui de um feudo, né? E a gente percebe a atividade econômica aqui, a agricultura e o castelo, que é a moradia do senhor feudal, que é a moradia do sucerano ao fundo, tá? Então aqui feudalização da Europa. Ao montar expedições guerreiras, Carlos Magno pedia auxílio aos nobres, né? Aos duques, marqueses e condes, lembrando aí do Império Carolíngio, que em troca dos serviços prestados recebia um feudo. Aí a origem da palavra, recebia um feudo, palavra de origem germânica que significa bem de importância. Então, ao colaborar com Carlos Magno, esses guerreiros, né, com o título de duque, marqueses, conde, esses nobres guerreiros, eles recebiam um feudo. E esse feudo significa bem de importância. Eles recebiam uma grande quantidade de terra, eles vão construir uma muralha em volta para garantir a segurança dos servos, e eles recebem esses servos que fazem um juramento de fidelidade, o comitatus. O servo passa a trabalhar nas terras do senhor feudal, sistema de colonato, herança do Império Romano, e ele paga esse senhor feudal com as mercadorias produzidas, com um trabalho para o senhor feudal, que garante ao servo o acesso à terra, que garante ao servo a proteção. Então, eu espero que tenha ficado claro a origem da palavra feudalismo, né? Significa aí, de origem germânica, bem de importância. Beleza, pessoal? E aqui a gente tem uma atividade, né? Defina com suas palavras o que era feudalismo. Escreve e a gente volta a fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Defina com suas palavras o que era o feudalismo, né? Trago aqui, ó, é um sistema de organização econômico, social, político baseado nos laços de fidelidade, comitatus, origem germânica, e de dependência entre sucerano e vassalo. Tem a terra como principal elemento de poder e a agricultura como principal atividade econômica, lembrando dessa relação. Falei em feudalismo, qual é a atividade econômica do feudalismo? A agricultura. Pessoal, o trabalho no feudo, né? Isso aqui é uma iluminura, né, do ano de 1410. E daí a gente consegue, né, identificar esses elementos da sociedade feudal. Então a gente vê aqui os camponeses, né, trabalhando na agricultura, né? Então a iluminura é uma arte de iluminar, de fazer ilustração colorida de um manuscrito, né, feita ali pelos monges copistas, e eles então faziam essa representação. Então a gente consegue, né, definir aqui essa parte do feudo destinado à agricultura, e aqui os castelos, né, medievais, que era a residência do senhor feudal, e a igreja aqui, né? Então eu vou ter os nobres, eu vou ter o clero e eu vou ter os camponeses, né? As três camadas sociais da sociedade medieval, e o trabalho da agricultura sendo aí a principal atividade econômica do feudalismo, né? A economia, então, ela é baseada na agricultura, tenho dito isso, né? Falei em feudalismo, vou lembrar que a atividade econômica é a agricultura. Do trigo, cevada, ervilha, né? E do pastoreio, carneiro, porcos, boi, né? Então, a agricultura e o pastoreio, sendo voltada sobretudo para a subsistência, né? Da subsistência do feudo, dessa unidade. Dificilmente havia comércio entre os feudos, né? Então se produzia no feudo, se consumia no feudo, utilizava a agricultura, né? O servo pagava o senhor feudal com os gêneros que ele produzia ou com o trabalho. A produção artesanal era local e o comércio ele era limitado a curtas distâncias e na base do escambo. Destaquei a palavra aqui, né? Que é uma palavra importante, escambo, ou seja, a base de troca. Lembra que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no ano de 1500, eles faziam comércio com os indígenas à base de escambo. Dentro do feudo, Idade Média, Europa, nós vamos ter a economia também à base de escambo, dessa troca de produtos, né? Em geral, tudo que era necessário se produzia no feudo. Destaco aqui para vocês, o feudo ele era autossuficiente, né? Dificilmente vai haver comércios de longa distância de produtos vindos da Ásia, da África, entrando na Europa. O comércio se dá principalmente a partir do escambo, dentro do feudo, como a gente já acabou de ver aqui, né? E as partes de um feudo, né? Então aí por volta do ano 1000, a maioria dos habitantes viviam dentro dos feudos, né? Que estavam divididos em manso servil, terra reservada ao uso dos camponeses. Manso senhorial, terras exclusivas do senhor. Porém, quem trabalhava nessas terras eram os servos, trabalhavam para o senhor feudal para pagar, né, o acesso à terra, a proteção que recebia do senhor feudal. E o manso comunal, florestas e pastagens coletivas de uso comum entre servos e senhores. Então a gente pega essa unidade territorial que é o feudo, e divide, né? Metade desse feudo são as terras senhoriais, pertencem ao senhor feudal. A outra metade ela é dividida entre manso servil, que é as terras destinadas aos servos, e os manso, né, as terras comunais, que era de uso comum do senhor feudal e do servo. Lembrando que quem trabalhava nas terras comunais, nas terras servis e nas terras senhoriais eram os servos, né, eles que executavam o trabalho na agricultura. E aqui, né, uma atividade referindo-se à economia feudal. Como podemos definir essa economia? Qual é a principal atividade econômica da época do feudalismo?
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Referindo-se à economia feudal, como que nós podemos definir essa economia? Quais as características dessa economia? Então, o feudo era um espaço autossuficiente, né? Ele produzia aquilo que era necessário para o feudo. E muitas vezes se utilizava o escambo nessa troca de mercadorias. A principal atividade econômica do feudalismo, dentro do feudo, era, portanto, a agricultura. Galera, aqui uma retomada, né? A sociedade medieval, ela se forma a partir de elementos da cultura romana e elementos da cultura germânica. O colonato, por exemplo, da cultura romana e o comitatus da cultura germânica. O sistema feudal, ele era baseado nesses laços de fidelidade entre o sucerano e o vassalo. E tem a terra como principal elemento de poder e a agricultura como principal atividade econômica, essa agricultura produzida dentro dos feudos que eram autossuficientes, uma economia, né, em grande parte aí baseada no escambo. Aqui as nossas referências de aula, agradeço a sua presença, agradeço a Cláudia, nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.